Teve até uma passagem, eu acho que você tem o depoimento do Gabriel. No dia que ela chegou na academia, estava o Luiz e chegou a Letícia. Ela tentou falar com o Luiz falou que não queria conversar com ela, que estava ocupado. Ela pegou, Luiz, a fulana tá aí, eu quero que você vá embora comigo, eu não quero você aqui. E ele falou, vai embora você, porque eu não vou embora. Ela foi embora chorando, porque a academia, entre a academia e a casa dela não dava nem 1 quilômetro. Para você ver o tanto que ela batalhou para reverter essa situação. E o E nessa Luiz, altura, ela já sabia, então, que ele estava tendo um caso com a Letícia, ela conhecia a Letícia, porque eles frequentavam a mesma academia, e mesmo o Luiz Garnica, ciente de toda essa situação, ele preferiu continuar na academia e falar para a Larissa ir embora. sim, um dos episódios, né? Um dos Sim. episódios. E ela foi chorando, até aí que ela tomou realmente atitude. No dia 15 de março de 2025, ela e o Gabriel têm isso tudo no depoimento. Parou próximo a. Ele falou que ia fazer um plantão, que ela estranhou, porque ele estava com um consultório particular e os plantões, teoricamente, tinham parado. Aí, de repente, surgem os plantões. Ela parou no apartamento, a academia fica no quarteirão abaixo e o apartamento dela nas costas. E para você ter ideia, coisa de 1 quilômetro fica a casa deles. Então era tudo próximo. E ela parou, viu que o Luiz chegou lá, que não era para ele estar lá, e ela já sabia que a menina morava naquele apartamento, filmou, não falou nada para o Luiz, chegou em casa, esperou ele dormiu, ela pegou, desceu, foi até o carro e abriu o porta-malas onde achou aqueles acessórios, aqueles apetrechos sexuais. Além disso, chamou atenção o anestésico que tem lá para tudo. Todos os acessórios que estavam lá chamou atenção. E ela, confiando na sogra, linkou a sogra, falou, sogra, está acontecendo isso, não dá mais. O Luiz não vai largar dela, não dá mais. A sogra, ela achando que a sogra ia ficar do lado dela, a sogra compartilhou a informação com o Luiz. E o absurdo que a sogra achou, a atitude dela, um absurdo de ficar seguindo o Luiz. É uma coisa bem chata. E a Elizabeth, antes dessa crise dela pegar a filmagem, ela conversou com a Larissa. Num primeiro momento, a Larissa decidiu não separar, porque a Beth falou que era normal o homem trair uma mulher. Que ela deveria aguentar isso. Ela tudo bem, mas nesse segundo momento, a Larissa não aguentando, no dia 21 para o dia 22, dia 21 ela pediu a separação, mas antes disso, Giovana, no dia 15, ela pede também a separação. No dia 16, a Elizabeth começa a fazer pesquisa de chumbinho nos aplicativos dela. E no dia posterior, a Larissa pede de novo a separação. E nesse tempo, dia 16 para o dia 21, começa a suposta diarreia da Larissa. 2 dias antes do falecimento, ela reclama para uma prima dela que ela está com calafrio, está passando muito mal, que ela nunca tinha passado por aquilo e que estava com sensação que ia morrer. Nesse dia, eu tenho por mim que deve ter dado algum tipo de remédio ou era sopa com uma dosagem superior, como se fosse um teste, para que no dia 21 cometesse essa atrocidade. E no depoimento das semanas passadas da Elizabeth, ela fala que não conhecia a Letícia. Mentira, conhecia sim, porque vou falar uma coisa aqui, que o Luiz, a Letícia é do Job. Para quem não entende, Ela é garota de programa. E não era só 1.800 que o Luiz gastava com ela, era bem mais. Por isso
que encaixa a dificuldade financeira dele. Por isso que há mais de um ano a Larissa estava custeando os alimentos dentro da casa dela. O Luiz não estava conseguindo suportar a despesa das duas casas. E a dona Elizabeth... Oi, desculpa. Não, pode falar, pode falar. E a dona Elizabeth, nesse tempo, após o Luiz cometer isso, ela fala, ai, filho, eu só tenho medo que ela deve ter outros homens, por causa da profissão, que desde já não estou criticando, não estou a criticando, é uma profissão digna, embora não regulamentado na nossa legislação, mas a verdade tem que ser dita. E ela tinha essa preocupação. E ele, por sua vez, tinha muitos ciúmes dessa outra vida dela, porque eles estavam namorando e ele tinha ciúmes dela fazer o trabalho dela por fora. Mas ele estava muito apaixonado por ela, mas muito mesmo. E então, o depoimento da dona Elizabeth, que fala que não conhece a Letícia, não é verdade, ela conhece muito bem. Tanto que abril, eu anotei aqui, não sei a data, dia 20 de abril, o Luiz apresenta a Letícia para dona Elizabeth. Após a morte da Larissa, né? A Larissa morreu dia 21 de março, dia 22 de março. Nesse tempo, a gente já tinha denúncias, assim, entre aspas, os boatos que o Luiz estava frequentando o mercado, estava indo na academia, estava comendo comida japonesa. E no dia 20 de abril, ele oficializou o namoro com a mãe dele. E desde o início, a família da Larissa desconfiou do Luiz Garnica? Ele apresentava algum sinal de algo muito ruim, que ele seria capaz de algo desse tipo? Porque, pelo que eu entendi, não demorou muito para que pessoas conhecidas e familiares começassem a desconfiar dele, ou seria mais diante das circunstâncias, assim, que eles tiveram essas desconfianças? No primeiro momento, sim. Tanto que no velório ele não foi muito bem recebido pelos familiares e os amigos, porque a Larissa queria, como é que eu posso falar? Queria proteger tanto o pai quanto o irmão, por causa do falecimento da mãe dela e dele, da esposa do seu Sebastião, que ela só foi abrir o jogo na última semana, no dia 15. E no enterro, todo mundo falou, a sua irmã é saudável, vai atrás de uma delegacia que aí tem. E a partir desses boatos que começaram a se intensificar após a morte da Larissa, nesse primeiro momento a família torcia para que fosse uma morte natural, porque eles não queriam. Porque quando você recebe uma pessoa na sua família como se fosse um namorado, essas coisas, você recebe como se fosse um parente, um filho. E eles acreditavam, não é possível. Eles acreditavam que não seria o Luiz. E nesse tempo a gente ficou sabendo que na segunda-feira, através de amigos, que ele havia pago contas no nome dele no cartão de débito e crédito da Larissa. E ele só não conseguiu avançar na poupança porque o banco achou movimentação atípica e resolveu bloquear. Então, a partir dessas informações, a partir todo mundo falando que ele já estava em outro relacionamento, que na frente, no Instagram, ele publicava fotos da Larissa como uma Mulher Maravilha, que amava ela. Mas no íntimo ele já estava colocando a Letícia como a namorada dele. Pode falar. A motivação do crime, então, seria financeira. O Luiz Garnica, mesmo sendo filho de ex-prefeito, mesmo sendo formado em medicina, ele não conseguia sustentar os gastos dele. Sim, patrimonial, porque ele não queria deixar um apartamento para Larissa. E até é patrimonial, porque antes disso, ô Giovana, o que chamou a atenção também de todo mundo foi o depoimento da médica, que falou que chegou antes disso, no dia 21 para o dia 22, o Luiz
chegou no apartamento pela manhã, disse que encontrou a Pandora, fez o que tinha que fazer, depois foi procurar a Larissa. Diz que tentou, achou ela no chão, desacordada, e tentou fazer ressuscitação. Posteriormente, ele chamou o SAMU. Só que o que ele não esperava é que conseguiu recuperar uma mensagem de texto dele, que é em que às 10h25 ele informa a amante, a Letícia, de que a Larissa estava morta. E o SAMU chega às 10h34. E às 10h34 ele faz aquele teatro falando que a Larissa tinha pulso, que ele tinha feito 30 minutos de ressuscitação, de massagem cardíaca. E aí ele se enrolou nisso. Por que às 10h24 ou 10h25 ele avisa a amante que a Larissa faleceu e às 10h34 ele faz esse todo teatro? E até hoje ele jura de pé junto que encontrou a esposa viva. A médica falou para ele que estava em estado de rigidez. Os guardas municipais declararam que a todo momento ele queria cremar a Larissa, sendo que a família da Larissa não tinha esse conhecimento e vontade dela, porque essa pressa em querer cremar a Larissa. Hoje a gente tem a resposta, tanto dele quanto da mãe. Querendo eliminar evidências, provavelmente. E a Elizabeth Arrabassa, no dia dos fatos, ela foi até o apartamento depois que foi constatado que a Larissa estava sem vida lá. Eu sei que a irmã dele foi chamada, né? Para estar lá, Viviane Garnica. No dia 21 para o dia 22, ela esteve com a Larissa. Ela foi a última pessoa a ver a Larissa viva. Sim, mas depois... Foi também. Foi também até o apartamento? Foi, fez encenação também. No depoimento dela sugeriu que a Larissa estava muito triste, muito deprimida, que poderia ser autoexecução, o que o irmão descartou, todos descartavam. E começou os boatos, e até que se confirmou o envenenamento por chumbinho. Porque no primeiro depoimento o Luiz falou que quem viu a Larissa viva por último foi a mãe dele.